A nona tese das 24 teses da filosofia de Santo Tomás diz o seguinte: nenhuma dessas partes, ou seja, matéria e forma, tem o ser produzido por si mesma, nem se produz ou se corrompe por si mesma, nem é posta em predicamento, a não ser redutivamente, enquanto princípio substancial. Bem, a tese é bastante abstrata, né? A gente tem que comentá-la. Então, nem a matéria nem a forma têm o ser produzido por si mesmas, né? O que significa isso? Que a matéria só vem ao ser como tal mediante a forma. É claro que a matéria tem algum ser, né? Tem algum ser, mas não é nenhum ser substancial. Nós vimos no encontro passado, né, não sei, há algumas semanas, que a matéria-prima é real, mas ela só se manifesta pela forma que assume, tá certo? Ela em si mesma, ela é potência, potência para todas as formas. Então nós não podemos dizer, né, que a matéria-prima em si tem uma forma, não. Ela está predisposta à forma e, e o que existe para Aristóteles e para Santo Tomás, o que que existe em primeiro lugar? Se eu fizer essa pergunta para vocês, o que vocês diriam, né? O que que existe? Claro, Deus é o ser primeiro, etc. Tudo bem, deixa essa questão de lado. Mas o que que existe realmente? Qual é o modo de ser fundamental? O que existe é aquilo que está em ato, né? O que está em ato. E o que que está em ato? Vamos dizer, a filosofia de Aristóteles gira em torno de um modo de ser fundamental. Ele diz que o ser se diz de diversas maneiras, né? Mas tem um modo fundamental. Que modo fundamental é esse? Se recordam? É a substância. A substância é o modo. Isso na filosofia de Aristóteles. Santo Tomás vai ampliar esse horizonte de Aristóteles com a noção de ato de ser, né? Mas aqui essa tese depende, sobretudo, de Aristóteles, tá certo? Então, quer dizer, o que existe, quando eu pergunto o que existe são as diversas substâncias, tá certo? São as diversas substâncias. E para Aristóteles, o motor imóvel era uma substância, a mais nobre, né? A primeira substância. Em Tomás de Aquino, nós vamos ver, só poderemos dizer que Deus é substância analogamente, porque Deus, propriamente dizendo, em Tomás, não é substância, né? Mas para Aristóteles, vamos tomar Aristóteles aqui como ponto de referência, para ele o universo é um universo de substâncias. Então, a matéria-prima em si mesma, ela não existe, ela só existe numa substância, tá certo? E a forma, o que que nós podemos dizer da forma? A forma é aquilo que dá ser à matéria, mas o ser que eu estou falando aqui é o ser formal,
dá ser a matéria. Vamos tomar alguns exemplos, né? Eu tenho aqui essa caneta, né? Essa caneta, ela é composta de matéria e forma. Matéria responde à pergunta de que é feita, e forma responde à pergunta o que é. Então, de que é feita essa caneta? De matéria, né? Agora, o que é esse objeto aqui? É uma caneta. Então, é um ser substancial de caneta. Então, o que que dá forma, ou o que que dá ser, melhor dizendo, a matéria desta caneta aqui? O que que dá ser a matéria dessa caneta? A forma. A forma é que faz com que a caneta seja caneta. Claro, a matéria também entra, né? Mas o principal aqui é a forma, né? Sem a forma, a caneta não seria caneta. Então, o que que nós dizemos? A forma, ela tem um certo ser, tem ser, mas ela só se realiza mesmo concretamente na sua união com a matéria. Agora eu gostaria de ouvir perguntas, porque nós temos talvez alguém que não esteja acostumado com essa linguagem, né? Não sei se todos estão acostumados com essa linguagem. Ô, padre, uma pergunta minha primária, né? Substância se confunde com ente? Não, o ente é tudo. O ente é substância e acidente também. Tudo é ente. O acidente também é ente. A substância é aquilo que existe por si, tá certo? Essa caneta existe por si. Agora, o azul da caneta não existe por si, tá certo? O azul da caneta existe na caneta, ou seja, existe em outro. Isso é acidente. E a substância, então, é aquilo que suporta os acidentes, que existe por si mesmo. Então, a substância, respondendo, é um modo doente. É um modo doente, né? Não doente de doença, mas doente de ser, né? A substância é um modo doente, o acidente também é um modo doente. Mais alguém? Eu não sei se o senhor vai chegar a comentar, mas eu acho que cabe bem nessa tese mesmo, aquela frase que eu ouvi essa semana, eu até mandei para o senhor, né? Que a Ah, forma não é o sumo ato do ente. Ela é ato com respeito à matéria, mas é potência com respeito ao ser. Acho que está dentro é, dessa, se enquadra nessa tese, né? só que essa tese aqui não chega a explicitar o ato de ser, né? Mas é isso que você falou, é correto para a filosofia de Santo Tomás. Ou seja, nós temos aqui a forma que é um ato, mas um ato dentro do seu nível. É ato da matéria, quer dizer, é ato da matéria por quê? Porque a matéria é caótica, é sem forma nenhuma, está em potência para todas as formas. Então, a forma é que dá ser a matéria, mas o ser que ela dá é um ser formal. Agora, para além do ser formal, existe o que nós chamamos, que São Tomás de Aquino chama de ato de ser. Então, esse ato de ser é que é o ato de todos os atos, né? Se a forma é ato da matéria, o ato de ser é ato de todos os atos, é ato da forma também, tá certo? Então é isso.
O ato de ser é nergeia. O ato de ser é aquilo que há de mais fundamental na coisa. É o que há de mais íntimo na coisa. Né? O ato de ser é que faz com que a coisa seja, não seja só ideia, né? Mas seja. O ato de ser, vamos dizer assim, dá efetividade à coisa. Tá certo? Efetividade. E aqui eu posso fazer também aqui um exemplo, né? Eu tenho o conceito de unicórnio. O unicórnio é um ser contraditório? Não é contraditório. Logo, o unicórnio é um ser possível, né? Pode existir. Não há nada que impeça, logicamente falando, que um unicórnio exista. E ele é composto de quê? Na noção, na sua noção, no seu conceito. O unicórnio é composto de quê? De matéria e forma, não é? É um ser corpóreo. Matéria e forma. Então, a matéria de que ele é feito, carne, ossos, sangue, né? E a forma de unicórnio. Então, ele é uma substância unicórnio, composto de matéria e forma. Mas, por enquanto, aqui eu estou só na noção de unicórnio, né? Agora, se eu quero saber se ele tem efetividade, tá certo? Se ele tem efetividade, aí eu tenho que recorrer a essa outra ordem metafísica, que é a primeira, e que é o ato de todos os atos, que nós chamamos de ato de ser. Né? Esse ato de ser é que dá efetividade. Aí, com o ato, por que que o unicórnio hoje não existe? Porque não tem ato de ser. Ele existe como conceito, como noção, né? Mas concretamente, atualmente, ou seja, atualmente, como ser, né, dotado de energia, ou seja, de ato, né, ele não existe porque não tem o ato de ser. Mas o padre, peraí, deixa eu tentar esclarecer aqui, que aqui ficou meio confuso. Peraí. Mas aí, quando o senhor está falando, você está falando esse ato de ser, você está se referindo ao unicórnio. Não, eu estou me referindo em geral. Qualquer coisa que é efetiva, ela tem o ato de ser. Mas então, como é que eu me posiciono, por exemplo, né, naquilo tudo que a gente já sabe, ou pelo menos tenta saber, né? No meu caso, eu sou neófita em tudo. O ser é, e o ato de ser. Agora aqui que me pegou um pouquinho. Desculpa a minha infantilidade. Não. Eu quero que vocês perguntem, porque é só através das perguntas que a gente vai aprofundando a compreensão, né? Então é o seguinte, essa palavra ser, esse conceito, né, ser, ele se diz de diversas maneiras, não é num sentido único, ele tem vários sentidos. São sentidos análogos, semelhantes, mas vários, né? Então, eu posso me referir a ser para dizer a forma da coisa, né? O que aí é ser, do verbo ser. O que é isto, né? O que é isto? Eu digo, isto é ser, né? É uma caneta. Mas esse ser aqui tem, que sentido que ele tem? Ele tem o sentido da forma,
Esse objeto aqui tem a forma de caneta, e por ter a forma de caneta, é uma caneta. Esse é o ser entendido como forma. Agora, São Tomás vai mais longe, né? São Tomás diz que essa caneta aqui, esse objeto aqui, que é efetivo, que eu estou vendo, que eu estou tocando, que escreve, é efetivo. Esse objeto aqui, ele só existe porque ele tem o ato de ser. O ato de ser é efetividade. Aqui eu já não estou falando da forma simplesmente, né? Eu estou falando da efetividade, tá certo? O ato de Entendi, ser dá efetividade à forma, dá efetividade também à matéria, dá efetividade ao composto, né? Não sei se, entendi, não sei se ficou claro. entendi. Eu acho que eu entendi. Sim. Então vamos lá, eu vou ler aqui o texto do padre Igon. A existência da matéria e da forma, uma vez afirmada e bem estabelecida, deve-se agora precisar a natureza e a função de cada um desses dois princípios. Ambos são essencialmente incompletos. Nenhum deles pode ser suficiente por si. E é somente na sua união que eles realizam o seu valor. Isso aqui é importante. Então, matéria e forma são incompletos e complementares entre si. Tá? Matéria e forma são incompletos e complementares entre si. Aqui, aqui agora que eu vi no chat aqui Padre, o senhor está sem nosso retorno. Estou sem retorno ainda? Não, né? Não, não, era é que a gente estava falando, o senhor não estava ouvindo, mas aí depois deu Ah, tá. certo. Exatamente. Então, matéria e forma não têm o ser completo por si mesmos, por si mesmas, né? Matéria e forma são incompletos, são entes incompletos e complementares entre si, tá certo? Daí, Padre, sim, sim, é, pode dizer. eu li uma vez em um vídeo, né, nas Metamorfoses, agora eu não sei se era algo específico dos poetas ou se os filósofos antigos também pensavam assim, que no começo existia uma massa, né, uma massa, ele chama de caos, É, e eu acho que se enquadra, né, nessa tese o que seria a matéria sem a forma, né? Não sei se os antigos pensavam dessa forma, de uma massa, né? É algo, uma bagunça, algo, um caos, é, né, por assim é o dizer. caos. É. Em geral, os mitos têm essa característica, né? Tudo começa com o caos. A Bíblia foge a isso de alguma maneira, né? Porque Deus está lá no início. Mas, se a gente for olhar o Gênesis, o, no primeiro relato da criação, o que nós temos também é um caos. E Deus vai ordenando o caos, tá certo? São águas impetuosas, né? Abismo, escuridão. E o sopro de Deus aqui na Bíblia, a meu ver, não deve ser entendido como Espírito de Deus, Espírito Santo, como nós dizemos. Esse sopro de Deus era um vento assim, vamos dizer, um vento dos diabos, né? A gente fala, então, ou ventania de Deus, né? É o sopro de Deus, é uma ventania, né? Ventania forte. Só que Deus está no início e Deus vai dando ordem às coisas. Agora, nos outros mitos, aqui a Bíblia tem uma linguagem mítica para mim, né?
Ela tem uma linguagem mítica, mas o que ela diz ali tem uma verdade ali, metafísica, religiosa, escondida, né? Ou seja, todas as coisas vieram de Deus. O hebreu não tinha noção de nada, por isso o nada não aparece ali no Gênesis, né? Não tinha noção de quem por primeiro teve a noção de nada foi o povo grego. Aí o nada na Bíblia vai aparecer depois lá no segundo livro dos Macabeus, né? Lá é a primeira vez que a Bíblia afirma que Deus criou tudo de nada, né? Ou do nada. O nada aqui não é um pressuposto, porque o nada não existe, mas, ou seja, Deus criou todas as coisas sem se valer de nenhuma matéria subsistente, pré-existente, né? Sem se valer também de uma parte sua, né? Ou seja, Deus criou todas as coisas, deu ser aquilo que não era, né? Aquilo que não existia, aquilo que era nada. Mas voltemos aqui. Então, os mitos, em geral, começam com o caos, como é o mito grego, né? Agora, esse caos aí é que está. Esse caos ainda não é a noção de matéria-prima de Aristóteles, embora se aproxime dela. Não é por quê? Porque o caos, por mais caótico que seja, ainda tem uma forma, né? Não sei se tem a forma redonda para os gregos, ou, né? Alguma forma tem. Está tudo misturado ali, tudo desorganizado, mas tem uma forma geral. Agora, essa noção de matéria-prima não tem forma nenhuma. Ela só se apresenta, a matéria-prima só se apresenta para nós já com alguma forma. Sem forma nenhuma, ela não pode se apresentar para nós. Mas nós sabemos, podemos saber que ela existe, raciocinando. Né? Ok? Mas eu fiquei com a pulguinha aqui, você desculpa, mas eu estou morrendo de vontade de entrar na outra, voltar um pouquinho aí, um tiquinho só bem rápido, não vai doer nada. Sim, sim. De voltar na questão do, do princípio de Deus organizador aí que você falou, quando eu dialogo de uma forma ou de outra com os, digamos assim, com os irmãos evangélicos, Ah, que normalmente pegam com muita firmeza, principalmente no Antigo Testamento, o que a mim, pessoalmente, me incomoda muito, e ah, aí eles vão com muito, de forma muito impetuosa nessas questões do Antigo Testamento. E eu tenho que confessar que, claro, que eu não tenho nem condição intelectual, sei lá, para explicar isso, né? Imagina, quem sou eu, né? E aí eu fico pensando justamente isso. Como é que eu tenho que me posicionar perante essas pessoas de uma forma simples, porque no geral são pessoas simples que se apegam muito nisso, com raras exceções, para explicar essa forma com que Deus foi organizando, agindo, que isso eu tenho certeza, por convicção pessoal, por crença, mas sem, penso eu, sem se meter muito, sem ser aquele, não, você tem que casar, não, você tem que ser isso, não. Eu não sei, às vezes, como eu fazer essa explicação, que Deus não era um intrometido, assim, que impunha questões pessoais, morais, entende? Às vezes, eu fico perdida nesse ponto, eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque eu quero fazer eles entender uma certa suavidade, mas eu também não tenho capacidade para fazer eles entenderem isso, né? E nem sei se também é meu papel fazê-los entender dessa forma. Eu não sei se você me entendeu o que eu estou querendo dizer. você
tu tocou, parece que em dois campos diferentes aí. Você falou como é que Deus foi organizando as coisas, depois falou em campo moral. Eu não entendi bem a relação entre essas duas coisas. A gente estava falando de início do mundo, criação, né? E É porque, depois. porque, no geral, eles colocam dessa forma, né? Vem com uma carga, assim, me parece, assim, no campo moral, muito pesada. No geral, quase que sempre, né? Não, mas não pode, porque não é casado, porque não sei o quê. Uma coisa, assim, muito incisiva para cima da gente, né? Colocando, não, mas você é católica, então parece que você nem é católica, porque você pensa assim. Então é um negócio assim que às vezes eu tenho dificuldade, entende? Aí Porque. a gente teria que descer em cada questão, porque não há uma solução geral para enorme número de questões que a Bíblia pode suscitar. Aí você tem uma questão assim particular, porque assim, falar no geral, o que eu posso falar no geral é isso, que a Bíblia, ela não caiu do céu, ela foi escrita por homens, nós acreditamos que sob a inspiração divina, mas o que foi escrito ali na Bíblia, o que o ser humano tinha condições de escrever, tá certo? Então a cultura de quem escreveu pesa muito em todo o texto, e a Bíblia não fica fora disso, tá certo? Uhum, É, uhum, a Bíblia assim, tem textos que se abrem mais para a universalidade, né? Tem textos que superam, de algum modo, a cultura do tempo, mas tem textos que estão fortemente condicionados pela cultura do tempo. Então, a gente tem que fazer um trabalho de exegese, de interpretação, para ver o que que da Bíblia é válido para nós hoje e o que que já é ultrapassado, pertencia a um tempo passado, né, que já não existe, né? aham, entendi. Agora, com relação a essa questão de criação aí, a Bíblia não pretende descrever como é que Deus criou o mundo. Ninguém pode descrever como que Deus criou o mundo. Ninguém pode. Aquilo que existe ali na Bíblia são imagens. Hoje eu gravei um Uhum, pequeno vídeo dizendo, né? Nós projetamos muitas imagens em Deus. E às vezes praticamente criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Agora a questão é a seguinte: nós não podemos ficar sem usar imagens. E todo o nosso conhecimento, a base do nosso conhecimento, a base está fundada sobre imagens. Nós somos seres sensitivos. Então, nós conhecemos coisas sensíveis, né? E daí as imagens dessas coisas, imagens que criamos também a partir das coisas que conhecemos, etc. Todo o nosso conhecimento vem dos sentidos. Então, é necessário a gente criar imagens sobre Deus, tá certo? Mas a gente tem que saber que são só imagens, essa que é a questão. São só imagens. uhum, uhum, E essas imagens, elas podem ir se purificando, né? Você, se você ler atentamente a Bíblia, você vai descobrir ali uma série de imagens de Deus, imagens diferentes. Por que que o livro de Jó foi escrito? O livro de Jó foi escrito para combater uma determinada imagem de Deus que estava na própria Bíblia, uhum, certo? Que era o Deus que premiava o bom e castigava o mal. E Jó, que era bom, tinha sido castigado. Então, como é que isso fica, né? Como é que fica isso? Então, o livro de Jó foi escrito para combater essa teologia aí da retribuição, né? Então, é isso que nós temos que saber. Até mesmo no campo da filosofia, o que nós podemos saber sobre Deus, podemos saber alguma coisa, com ideias, com conceitos, esses conceitos são analógicos. São analógicos. Deus é muito maior, né?
Então, nós temos que tomar consciência disso, que nossas imagens, nossas, nossas concepções a respeito de Deus, etc., são imagens somente. São concepções humanas muito distantes da, da realidade que é Deus, né? Eu não quero aqui cair num agnosticismo. Agnosticismo, então nós não podemos saber nada sobre Deus? Não, podemos, mas tudo que nós sabemos tem uma semelhança com Deus. Semelhança, tá certo? Deus continua sendo muito maior. Uhum. Mais alguém? Vou tomar um copo d'água aqui, com licença. Muito bem. A questão crucial aqui é a matéria-prima, né? Então, a matéria-prima, ela nunca vai se apresentar para nós como tal, ou seja, como matéria-prima. Vai se apresentar sempre com uma forma, ainda que seja a forma do caos, mas sempre com uma forma. E como sabemos da existência dela, padre? Nós sabemos da existência dela porque ela é o substrato universal dos entes corpóreos. É claro que tem que existir algo de que é feito, de que é feito o ente corpóreo, né? Algo que permanece, porque as formas elas se diluem, as formas se diluem e o que permanece, permanece a matéria, né? Chamada matéria-prima, né? Quando a física diz, né, que nada se perde, como é que é? Nada se perde, Nada se cria, nada se nada se, perde, tudo se transforma. nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Está fazendo referência aí a essa matéria-prima, tá certo? Porque as partículas, nós podemos falar hoje em termos de partículas, mas conhecemos um pouco ainda sobre partículas, né? Não sei se chegamos às partículas elementares. De certa maneira, por exemplo, no nível atômico, uma partícula pode se transformar em outra, tá certo? Pode se transformar em energia, né? Então, nós temos que supor que haja esse substrato universal que se conserva sempre o mesmo e, e que é a base para todo ente corpóreo, né? Que através da forma se torna o ente corpóreo, né? Supondo essa matéria substrato universal. A questão aqui, né, poderia ser resolvido assim, o enigma da matéria-prima poderia ser resolvido se a gente descobrisse assim, não, há partículas básicas, uma não pode se transformar na outra, tá certo? Mas até agora nós não descobrimos essas partículas básicas, né? Prótons e nêutrons, etc., mas eles são feitos de subpartículas ainda, né? E não sabemos se essas subpartículas se transformam, como que é, se se transformam em energia, né? Se transformar em energia, pronto. Pelo que Einstein diz, toda matéria é energia também, né?
Então, nós não podemos dizer que haja um nível fundamental em que a matéria tem uma forma que não pode se perder, né? Enquanto a matéria tiver uma forma que pode se perder, e parece que é assim, né? Então nós não podemos dizer de maneira alguma que a matéria-prima se apresente como matéria-prima sob uma forma. Não. Em si mesma ela não tem forma nenhuma. E por isso ela tem que ser necessariamente invisível, né? Porque se for visível, ela já tem alguma forma. É, ela é, ela é inteligível, né? Ela é uma coisa sensível, sim, uma coisa sensível, mas não é, nós captamos só pela inteligência. O que nós captamos pelo sentido já tem forma, né? Porque se você olhar no microscópio, ela já vai ter forma, não vai? Não, qual é o nível mais básico da matéria? Nós pensávamos que fosse o átomo, mas o átomo é composto, prótons, nêutrons, elétrons. Por sua vez, prótons, nêutrons são compostos. E essa composição, o que que ela é? Nós não sabemos, né? Ela é energia também, energia condensada, né? Se é energia condensada, ela perde a forma, né? Então, é, a matéria-prima não tem forma, não podemos dizer que tem forma, né? Ela é uma potência para todas as formas. Vamos adiante aqui. A matéria, na verdade, tem o ser, mas não nela mesma, nem por ela mesma, unicamente no composto. A forma tem o ser, e pertence-lhe dar o ser à matéria, o ser formal. Mas aquilo que é, propriamente falando, é o composto ou todo definitivo. Eu não posso dizer, propriamente falando, que a forma é, né? A forma de caneta é. Não, eu só digo que a caneta é. É o composto, matéria e forma. A caneta é o composto de matéria e forma. Assim sendo, embora cada uma das duas partes tenha o ser, nenhuma delas possui ser por si mesma, porque nenhuma delas é o todo que existe e opera. Assim também, na geração ou na corrupção, o que é gerado ou que se corrompe por si é o composto. Na primeira produção das coisas, o que foi criado por si é o todo subsistente. O que foi criado por si é o todo subsistente, ou seja, é a substância, certo? A matéria e a forma foram co-criadas, co-criadas no todo, na substância. A matéria é indestrutível, né? Nada se cria, né? A partir do momento que a matéria existe, nós podemos dizer, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A matéria em si é indestrutível. A forma é gerada com o composto e será destruída com ele, não sendo como uma alma que nasce, que morre, mas como um homem que nasce, que morre. Quando nós falamos de morte do ser humano, nós não dizemos que é o corpo que morre, é a alma que morre.
Nós dizemos que é o homem que morre, que o homem é o composto. E São Tomás diz claramente: a alma subsistente, no caso do ser humano, a alma subsiste. A alma subsistente depois da morte não é o homem. Não é um homem completo. Ali naquela alma, claro, se conserva o núcleo da personalidade, mas não é um homem completo. Né? Então, o que é gerado, o que se corrompe, é sempre o composto. É sempre o composto. Nunca a matéria sozinha ou a forma sozinha. Paralelamente, o que é classificado numa categoria é o composto. Assim, o que é posto diretamente no predicamento ou no gênero de substância é o próprio corpo. O corpo é matéria e forma, né? Por isso que é errado, assim, não é errado popularmente falando, mas tecnicamente falando, é errado você dizer, né, fulano morreu, o seu corpo está ali no cemitério. Não é o corpo. O corpo é o composto, matéria e forma. O que está ali depois da morte é o cadáver, não é o corpo. A matéria e a forma, nele só entram por redução no predicamento, né? A maneira das partes que se ordenam e subordinam-se no predicamento ou na categoria do todo. Aqui nós temos os predicamentos de Aristóteles, né? Os 10 predicamentos são as 10 categorias. A primeira categoria é de substância, e as outras 9 são de acidentes, né? Quantidade, qualidade, né? E assim por diante. Então, o que que entra no predicamento da substância? Não é nem só a matéria, nem só a forma. Entra o composto, tá certo? Essas explicações auxiliam a compreender o célebre texto de Aristóteles. Matéria-prima non est quid, nec quale, nec quantum, nec aliquid, nec aliquid eorum quibus ens determinatur. Ou seja, a matéria-prima não é o que, substância, nem o quale, nem a qualidade, nem o quantum, nem a quantidade, nem algo daquelas coisas pelas quais o ente é determinado, certo? Não é quid, isto é, a substância específica, chamada quiditas, essência, porque essa constitui o todo completo. São Tomás, já na sua juventude, com 25 anos, ele compôs um opúsculo, né, que é muito famoso, de Ente et Essência. Então, lá ele já disse que a essência dos entes corpóreos não é nem só a forma, nem só a matéria, é o composto, matéria e forma. Então, a essência dos entes compostos é o composto. Então, não é quid, isto é, a matéria não é quid, não é a substância específica, é chamada quiditas. Então, quiditas, essência, natura, né, natureza, são sinônimos. Quididade, essência e natureza são sinônimos. E todos os entes são entes porque têm essência ou quididade ou natureza. Os acidentes são entes porque têm quididade, certo? É uma quididade fraca, mas tem. Ô, padre, Sim, o senhor falou do cadáver, me veio uma dúvida. A minha, a minha
é substância, né? É composta de forma e matéria. Minha forma é a minha alma e a matéria é o meu corpo, né? Já no caso do cadáver, continua sendo uma substância e continua sendo composta de matéria e forma, mas essa matéria e essa forma já são diferentes, né? Já não é mais a alma e o corpo, né? Ah, no cadáver ali nós não temos mais uma forma humana. O que que é a forma humana vamos dizer, é garantida fenomenicamente, é garantida pelo funcionamento do encéfalo. O encéfalo não existe mais, quer dizer, não existe mais nenhuma potencialidade de o homem poder raciocinar, poder ter consciência, né? Então, não existe ali forma humana, mas acabou, tá certo? E, portanto, aquilo lá não é um corpo humano, não é um corpo humano, é um cadáver, né? Não, sim, mas ele tem uma forma, né? Porque senão nós não Não, poderíamos ele vê-lo. tem, não, nada é sem forma, tudo tem forma. Só que aquela forma ali não é forma de um homem, é forma de um cadáver. Então, não confundir forma com formato, né? Porque o formato está igual ali. Poucos minutos depois que morre a pessoa, o formato do corpo é igual. Mas não tem mais a forma de corpo humano, tem a forma de cadáver. Porque não tem. Ah, Desculpa, Padre. sim, pode falar. Não, mas então agora você falou uma coisa aí que agora eu achei, eu não sei. Peraí. N- Você falou da função encefálica, né? E aí, mas aí tem a morte encefálica. Aí como é que eu falo? Ah, depois da morte você fala, não há mais homem ali, há um cadáver, Ah, tá. tá certo? Entendi. A forma humana, E mesmo que o coração ainda esteja funcionando, então não tem mais. é, porque a forma humana, é, a forma humana tem algumas notas, e uma das notas da forma humana é a racionalidade, nota importantíssima. Racionalidade, nem que seja em potência. Agora, depois da morte do encéfalo, não tem mais como ter racionalidade, em potência nenhuma. Então, nós podemos dizer que não há mais a forma humana. Não há mais forma humana ali. Não há mais Porque, alma. porque a racionalidade também, ela pode, digamos assim, não sei se é a palavra correta, mas ela pode ter nível também, tem nível de consciência. Eu não estou falando propriamente do nível de consciência, estou falando assim, porque tem gente em coma também, né, não deixa de ser humano por causa disso. Aham, Mas quem está em coma, ainda que por um milagre, né, ainda que por vamos dizer assim, uma grande sorte, ele pode voltar, pode. aham. Agora, quem tem a morte encefálica, não, acabou, Não volta mais, exatamente. É. No certo? caso, então, a forma humana foi embora e a matéria passou a ter outra forma. É a mesma matéria, mas ela passou a Passou ter a ter outra a forma. forma de cadáver e vai se apodrecendo até tomar outras formas. Mas não existe. Não, mas então na pergunta dele aí, que eu acho que é Eduardo, né? Eu acho aí não existe mudança de forma. Existe mudança de forma? Existe mudança de forma, não fenomenicamente, não estão falando de metafísica. A Aham, forma é aquilo que dá o ser. Se a possibilidade de você ser humano acabou ali, acabou a sua vida humana, acabou a forma humana, ainda que o corpo tenha o mesmo formato, isso é outra coisa. A forma ah, humana tá. é o que dá o ser humano, dá ao ser humano aquela matéria, tá certo? O que Essa não existe, forma acabou. o que não tem é a mudança da matéria, né? Pelo menos por algumas horas ali, né? Embora tenha tido uma mudança significativa, ou seja, o organismo. Porque uma coisa para ser um organismo, ela precisa de um centro coordenador.
E o centro coordenador do organismo é o encéfalo. É o inseto. Se o encéfalo se perdeu, não existe mais um organismo, tá certo? Então, assim, a forma exterior é a mesma, mas não tem mais o princípio interno de organização. Eu posso dizer que não tem a natureza da coisa? Eu posso dizer assim? É, sim, se perde a natureza do ser humano, sim, não é mais o ser É da humano. natureza. Uhum. A ciência usa esse princípio, Padre Lírio. Sim. Não Ela é, usa sim, o princípio de que, enquanto há vida, há esperança, porque antes da morte do ensino, não é ah, avaliado nem decretado como morte. sim, Então, esse princípio que é usado na medicina. é, exatamente. É porque enquanto o encéfalo não morre, há ainda o princípio organizador. Então, há ainda um organismo. Se há organismo, há ser humano. Logo depois que o encéfalo morre, não há mais princípio organizador, então não podemos falar que haja ali um ser humano, um organismo. Para que haja um ser humano, tem que ter haver um organismo humano. Sim, A forma, a forma é esse organismo humano. Se a gente quiser dizer assim, hum, entendi. fenomenicamente, se a gente, Fenomenomicamente. fenomenicamente, se a gente quiser dizer onde é que a alma atua mais, só a maneira de vai levar o pedalismo. Onde é que a alma atua mais? Ela atua mais no princípio organizador. Ela atua em tudo, mas mais no princípio organizador. Se o princípio organizador não existe, a alma não atua mais, acabou. Ela atua em tudo, sempre através do princípio organizador. Entendido. Aí para ficar claro, né? Aí deixa de ter a forma humana, passa a ter forma de quê? De cadáver, porque o cadáver é um ente também. E ele tem forma, matéria e forma. Ali a forma é de cadáver. Ou seja, é um corpo que fora organismo, mas que perdeu o princípio organizador, está na rota da decomposição. Isso chama cadáver, matéria e forma, tem a forma de cadáver. A forma de cadáver é a forma sem princípio organizador, né? O que faz um organismo é o princípio organizador. Então, a forma de cadáver é a forma que não é organismo. É semelhante ao homem que morreu, né? O corpo, tá tudo ali, o nariz do mesmo jeito, o cabelo, etc. Mas é cadáver, não é mais o ser humano. Só constitui o ser humano composto, então, de É, inseto, tem energia e organismo. metafisicamente falando, só constitui o ser humano a matéria e a forma. Matéria e forma, metafisicamente falando. Então, a matéria é aquilo de que o homem é feito, os átomos, as moléculas, etc. E a forma é o que nós chamamos nos seres vivos de alma. A forma é que dá ser o ser humano, aquele homem, certo? Essa forma, ela não é um pedaço de matéria, mas ela atua na matéria. E no caso do organismo, ela atua principalmente no princípio vital, no princípio organizador, e através dele que ela vai atuar em todo o organismo. Entendido. Então, a matéria não é quid, isso é substância específica, chamada quiditas, porque essa constitui o todo completo, enquanto a matéria não passa de elemento parcial, potencial, indeterminado, que só existe pela forma e no composto. Tá vendo? A matéria só existe pela forma e no composto. Ela não é
quale, ou seja, não é uma qualidade, sujeito ornado pelas suas qualidades, porque a qualidade requer uma substância que ela completa. Ela não é quantum, o sujeito dotado de quantidade, visto que a quantidade é um acidente que supõe matéria e a substância material. A quantidade segue a matéria e a qualidade segue a forma, embora ambas não existam senão no composto. Então, quer dizer, a matéria ela não pode entrar nos predicamentos de Aristóteles, né, nas categorias. Né? Ela não é nem substância, nem qualidade, nem quantidade, tá certo? Então é isso. Alguma questão? Repete, por favor, essa última frase aí. A matéria não repete a. Como é que é? A matéria não pode entrar nos predicamentos de Aristóteles. Os predicamentos de Aristóteles são os 10 gêneros supremos de ser, de ente. Não, as duas últimas linhas que você leu aí. É o que você leu. Foi isso. É sobre esse assunto aí. Ah. A matéria não entra no predicamento porque qualquer um dos predicamentos ou é o suposto, o composto, ou é o composto, ou supõe o composto. E a matéria é só parte da composição. Né? Vou passar a noite inteira pensando nisso, padre. Não vou nem dormir direito. É metafísica. Né? Pela metafísica, nós fazemos uma radiografia radical do mundo, dos entes, da estrutura do universo, de tudo e de tudo que existe. Né? Fazemos uma radiografia. É uma comparação que eu estou dizendo, que metafísica é muito superior a uma coisa visível, né? É muito superior a uma radiografia. Mas é mais ou menos isso. Esses dias eu estava refletindo. Seguinte, é baseado na vida mesmo e em tudo que acontece, principalmente aqui na grande cidade dos sonhos, né? Que eu chamo a cidade dos sonhos. Às vezes é do pesadelo, mas eu chamo dos sonhos. Ah, a gente observa tudo, 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 às É, vezes sem poder tocar e sem poder interferir. Mas a gente tem, agora você está falando da radiografia, eu lembrei desse meu pensamento. Você observa tudo, às vezes você consegue, com os passos de formiguinha, fazer uma ou outra intervenção de forma a melhorar uma coisinha, outra coisinha, tal. Mas, no geral, me parece não, é como se fosse um caos. Eu não sei se é como se fosse um caos ou se é um caos, né? O exemplo bem claro. Pablo Marçal quase ir para o segundo turno, que me deu quase um infarte aqui, só de pensar. É um perigo medonho, uma coisa horrorosa. é difícil. Para mim, o eleitor brasileiro está desorientado. Até certo ponto, parece que muitos são vítimas de fake news que foram espalhados durante anos e anos, né? Eu não sei, eu estou bastante descrente com política. O medo foi, de minha parte aqui, de algumas pessoas também, o medo foi muito grande dele ir para o segundo turno. Então, são, digamos assim, as vicissitudes da vida, né? Então a gente se E coloca quase foi, realmente, né? e por muito pouco, né? Porque aí no segundo turno ele ganharia do Nunes, porque o Nunes é meio sem noção, assim, né? Muito meio fraco. Então era um perigo enorme, real, muito real, né? Então, a gente realmente vai, enfim, é essa reflexão, né? A gente acaba refletindo sobre tudo isso, né? É. É isso. Bem, nós mudamos o horário aqui desses encontros para ver se o pessoal podia, né, vir. Mas pelo jeito é só a gente mesmo aqui. Hoje veio a Emília pela primeira vez, né? Boas-vindas.
Mas, em geral, estamos só nós aqui, Eduardo, a Rosiane e às vezes o Mauro, o Felipe, né? Mas talvez, padre, se você talvez precisasse colocar de novo, igual você colocou da primeira vez, o convite publicasse de novo, né? O convite. Mas aquela vez entraram umas pessoas esquisitas aqui. Ah, é verdade, é verdade. É, Os tumultuadores, né? Os tumultuadores. sim, sim, Eu posso fazer mais uma pergunta sobre o cadáver? sim. É uma dúvida que eu tenho, que foi implantada em mim pelo Padre Quevedo, que é o seguinte, né? O ser humano, a forma do ser humano é a alma, né? A alma, ela tem a sua função vegetativa, sensitiva e racional, né? Intelectual. Mas é uma única alma. O É. cadáver, né? Quando tem a morte encefálica, como o senhor disse, o cadáver não tem essa parte sensitiva nem a intelectiva, mas ainda permanece ali. A gente consegue perceber ali algo vegetativo, né? Pelos continuam crescendo, né? Assim por diante. Como isso pode acontecer se a alma não está ali, né? A alma humana não está ali. Eu vou com muito cuidado. Eu prefiro falar que existe uma forma ali. Agora, se há alguma atividade vegetativa, certamente há por causa desses fenômenos aí que a gente observa, pelo crescendo, etc. É uma atividade vegetativa em algumas partes só, né? Não é no todo, tá certo? Então, eu prefiro falar que tem forma a falar. Se fosse falar de alma, eu falaria que tem uma alma apenas vegetativa. Mas eu acho que é exagerado dizer que tem uma alma vegetativa, porque não tem vida nenhuma ali, não tem princípio nenhum organizador, tá certo? O que há são resquícios de um organismo, mas então não tem vida, não posso falar que tem alma. A alma é um princípio vital, não tem princípio vital, não tem autopoiesis. Os biólogos hoje dizem que a essência da vida é isso, é autopoiesis, ela se faz por si mesma. Esse princípio que faz um corpo se fazer por si mesmo não existe mais ali, né? Então eu prefiro falar, eu acho que está correto falar que tem apenas uma forma e alguns resquícios da atividade vegetativa, mas resquícios desordenados, sem princípio em algumas partes do organismo. É porque não poderia dizer que a alma se dividiu, né? Ficou ali a Não, vegetativa não, e não, o não, resto subiu. não, não. Aí, por isso, o Padre Quevedo prefere afirmar que a alma inteira continua ali, né? Né, mas isso aí, nesse ponto, eu discordo dele. A alma humana é humana, não tem como ficar ali, né? E a alma, vamos dizer assim, é princípio vital. Princípio. Ali não tem mais nenhum princípio vital. O que existe ali é uma forma, assim como a cadeira tem uma forma, né? Certo, perfeito. Então, É, é isso, então, eu agradeço. E vocês querem continuar mesmo? Ou a gente para ou continua? Se vocês quiserem Ah, continuar, por mim, continua. sim. E terça-feira, nesse horário, para mim, é excelente, porque no sábado realmente fica meio complicado, porque eu sempre tenho outras atividades, inclusive no santuário, né, franciscano. Tá certo. A gente vai continuando. Muito bem, então, Excelente. muito bem. Então, até terça, né? Até. Obrigado, padre. Um abraço para você e para todos os outros. Abraço. Idem. Abraço.